a ti, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Amém. E por alguns minutos eu perguntei para o irmão Mike, conhecido como profeta das lágrimas, profeta chorão, profeta que se condoía com a situação do povo de Deus. Israel escolheu pecar contra o Senhor. E quando eu vi o pastor há pouco falar sobre essa questão de pecado de Saul e também de Davi, justamente o pecado que separou o homem de Deus, que levou Deus a pôr em prática um plano que ele havia feito na eternidade, que era de enviar seu filho para restaurar o homem à comunhão com seu Criador. A gente entende que ele diz, Deus formou o homem perfeito. Deus colocou dentro dele o fôlego de vida, né? No original, fôlego de vidas, mais de uma vida, ou seja, a vida física e animal que todos nós temos, mas colocou dentro do homem também a vida espiritual, que era a própria vida de Deus dentro do homem. Nessa vida física, Deus deu ao homem os 5 sentidos, com os quais ele podia usar para se comunicar com Deus e com uns com os outros, né? Que é através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Mas Deus havia colocado dentro do homem também o 6º sentido, que era a própria vida dele, do Criador, dentro do homem, e fazia com que o homem tivesse relação de comunhão com o Criador, que estava presente lá no jardim. Mas o pecado fez com que Deus aspirasse, tirou de dentro do homem o seu espírito, a vida que Deus havia colocado dentro do homem, e o homem ficou só com os 5 sentidos. E a partir de então, Deus vem empreendendo esforços para trazer o homem de volta através dos 5 sentidos. Por exemplo, da audição, né? Quem já ouviu Deus falar no ouvido, né? Os profetas ouviam, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, não é assim? Pela audição. Então, pela fala, assim diz o Senhor. Não é verdade? Não é. Até pelo tato, Paulo, Lucas escreve o livro dos Atos 17, ele diz que Deus não está longe de nós, ainda que se tateando nós pudéssemos alcançá-lo. E através da visão nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, que Deus, também de tudo que era de Deus, as coisas visíveis e invisíveis do Senhor, são claramente, podem ser vistas por tudo que Ele criou. Então Deus apreende o homem pela visão também. Quando olhamos o céu, o mar, nós só podemos entender que foi um ser lindo, poderoso, que fez tudo isso, né, amado? Mas o pecado fez separação entre Deus e o homem, e foi necessário Deus enviar seu Filho Jesus como homem para restaurar a comunhão que foi perdida lá no Éden. E a gente entende, queridos irmãos, que o pecado, ele deformou o caráter do homem, mas Jesus veio para transformar o nosso caráter. Aleluia! Por isso que o profeta, em dado momento, ele diz que o povo se perde, o povo se corrompe, porque lhe falta o conhecimento. Por São João, capítulo 8, versículo 31, o texto diz que ele dizia aos judeus que criam nele, que ouviam a sua palavra. Ele dizia assim, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos,
E aí o verso 32 diz: e então conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. Então esse é o projeto maior de Deus para nossas vidas. É que nós venhamos conhecer a verdade. E a vontade de Deus para nós é que nenhum de nós se perca. Ele, apresentado diante de Pilatos, Pilatos diz: tu és rei dos judeus? E ele disse: tu dizes isto de ti mesmo, ou foi alguém que te disse que eu sou? E Pilatos disse: olha, rapaz, o teu povo te entregou nas minhas mãos, né? Fica tu sabendo que eu tenho poder para mandar te matar e mandar te soltar. Jesus levanta, de cabeça baixa, levanta a cabeça, olha nos olhos dele e disse: nenhum poder tu terias sobre mim, se do céu não te fosse dado. Aleluia. Então quer dizer que tu és rei? Ele disse: para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele disse: e o que é a verdade? Mas não esperou a resposta e perdeu a sua maior oportunidade. Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, falando nisso, queridos irmãos, olhando para esse texto, eu vejo o trabalhar de Deus na nossa vida. Como Deus é lindo. No meu carro eu carrego uma frase que todo mundo lá no campo da Cidade Nova conhece. Como diz o pastor Geraldo: Jesus é lindo. Está escrito na traseira do meu carro: Jesus é lindo, e ele é lindo mesmo. E apesar de nossos erros, pastor, como você comentou, não há nada melhor do que nós nos arrependermos e termos um coração contrito diante de Deus. Senhor, fui eu que falei, a culpa foi minha, fui eu que errei, eu que fui promíscuo, eu que fui profano, eu é que neguei o teu nome, eu é que te traí. Não deveria ter feito isso. Senhor, me perdoa, me arrependo. E Deus espera isso de cada um de nós. E Jeremias está agora em uma situação que Deus chama a atenção dele. Diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Não parece uma contradição, querido? Levantar e descer. Jeremias vivia um momento de conflito por causa do pecado do povo de Deus. Deus, olhando para a situação dele, diz: ei, rapaz, né? São minhas palavras, não está na Bíblia isso, viu, gente? Eu estou conjecturando. E ele diz assim: eu não te quero aí desse jeito. Te levanta, rapaz. Ou seja, toma uma posição na minha presença. Não te quero aí cabisbaixo por causa do povo, por causa da situação do povo. O povo escolheu pecar, o povo escolheu me rejeitar, mas quanto a você, te levanta. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tome uma posição. Tome uma posição de sair da situação que você... Aleluia. Se dessemos a oportunidade para todos, todos aqui têm uma história. Todos aqui têm uma história de lamento para contar, de situações tristes que vocês vivenciaram, e muitos ainda estão vivendo, que estão do lado de fora ainda e não querem compreender que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E a maior missão do Senhor Jesus é de buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você, que nos perdemos porque largamos das mãos do Criador bendito, e Deus, através de seu Filho, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós. E a situação de Jeremias era: levanta, toma uma posição, mas faz o seguinte: vai até a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, então, o texto não revela, mas eu entendo, pastor e amados que nos assistem, eu entendo que Jeremias, ele já havia passado por várias vezes à frente da casa do oleiro, mas nunca entrou, nunca teve interesse de entrar na casa do oleiro. Mas naquele dia Deus disse para ele: vai até a casa do oleiro, porque lá eu farei tu ouvir as minhas palavras. Ou seja, Deus queria falar com ele num lugar onde ele teria uma visão clara do plano e do projeto de Deus para a vida dele e para a vida do povo de Israel. Jeremias vai
E quando ele chega na casa do oleiro, os irmãos sabem o que é o oleiro, né? Que trabalha com olaria, que confecciona vasos, né? Peças de barro. Então, ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Como eram essas rodas? Hoje, tudo mecanizado, tudo moderno, né? Já com máquinas, liga o motor ali e a roda gira nas duas rodas, a de cima também girava. E ali, com o barro em cima, ele moldava, segundo a sua mente, o vaso, o tipo de vaso que ele queria formar. Deu para entender até aqui? Só que o detalhe é, hoje não. Quem já viu máquina de costura antiga aí, que era no pedalzinho, né? No pedalzinho. Minha sogra tem. O Mike conhece, né, Mike? Sim. Então, mas eu estou exemplificando para você entender. Como se aqui tivesse uma roda embaixo e essa daqui também girasse. Entendeu? Porque ligada pelo eixo. Ali, ele colocava o barro para moldar. E vai girando, ele molhava a mão e vai girando, vai moldando por fora. E aí ele coloca e a mão por dentro vai afundando e largando, enlarguecendo aquele barro, formando o vaso. Mas o texto revela para nós que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Grave isto. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Viu, pastor? Foi o vaso que se quebrou nas mãos Do oleiro. do oleiro. E ele pacientemente, então, amassou aquele barro e, como bem lhe parecia fazer, ele moldou um outro vaso. E Deus fez com que Jeremias visse toda aquela cena e disse para ele: viste como assim fez este oleiro, Jeremias, assim eu também posso fazer com a casa de Israel. Ou seja, refazer, né? Tomar aqueles cacos quebrados que era Israel, a nação de Israel representava aquele vaso, e posso fazer deles um vaso novo. Assim Deus quer fazer na minha vida. E assim Deus quer fazer na sua vida também. Glória a Deus. Deus quer fazer de nós vasos novos, instrumentos da sua mão, da sua obra, porque nós somos, na verdade, a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a coroa da glória de Deus. Nós não somos pouca coisa, né? Nós somos a coisa mais linda que Deus tem na terra, é eu e você. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se eu parasse aqui a mensagem, a gente ia ficar, quem sabe, até só com uma informação de uma história contada da Bíblia. Mas eu quero trazer você para dentro dessa realidade, para dentro do problema, daquilo que nós vivemos hoje. Tá bom, gente? Primeiro, o oleiro, eu falo dessa forma porque quando fiz o meu colegial, em 72, de 72 a 75, no colégio Lauro Sodré. Alguém ouviu? O Lauro Sodré. E tinha uma matéria chamada Artes Industriais. E dentro da matéria Artes, eu lá fui aprender. Bem, a vida de um oleiro é mais ou menos assim. Ele pega o barro em torrões, barro endurecido, tá? Aí ele traz para uma mesa, e foi assim que eu aprendi. Vou contar como aconteceu comigo. Pelo menos eu vivi isso para poder contar para vocês. Na época que eu estudei, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a fazer essa matéria, eu não tinha ideia que hoje, com 64 anos, Deus ia me colocar dentro da situação que eu vivi quando eu tinha 15 anos de idade. Olha como Deus é lindo. Deu para você, dá para você dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Então veja bem, a ideia do ensino para trabalhar com olaria era: espalha o barro duro, e aí a gente vai e tira raízes, pedaço de toco, de pau, pedrinhas, limpa a primeira massa, entendeu? Espalha bem para poder limpar, que vem com pedaço de folha, de pedrinha, de raiz, de galhos, tá? Então a gente tira toda a impureza da massa. E com uma esponja a gente vai, molha o barro e junta aquela massa
e começa a... Amassar. Por favor, me ajude. Começa a... Amassar. amassar. E junta, e é junta. E junta, e amassa. E junta, e amassa. E se tiver mais duro, a gente coloca um pouquinho mais de água. E vai até formar uma massa homogênea. Quando está difícil, em uma pedra de mármore, pega aquela massa aí, pá, Bate. pá, que é para poder juntar ainda mais. Quem está entendendo, diga glória Glória a Deus. Deus. Olha aí o processo, hein? Vai aprendendo. É assim que Deus faz conosco. Aí ele junta, depois que está junto, a gente coloca na roda. Na minha época, já era num pedalzinho de máquina, né? Não no de Jeremias, era com o pé mesmo rodando a roda de baixo. E aí a gente ia com... Ela dizia assim, a nossa professora, você faz o que vier na tua imaginação. Eu escolhi fazer um vaso. Aí ela ensinava, você coloca a mão, vem por dentro, aperta para afunilar ou aperta embaixo para enlarguecer. Então, havia toda essa técnica. Depois, a gente percebia que o vaso já sendo formado, ele fazia assim, ó, tum, né? E dava uma pendida assim para o lado. Por quê? A massa estava muito mole. Então, quando a massa está muito mole, aí a gente junta novamente a massa e Bate de novo. peia no vaso, entendeu? Aí tá bom, lá vem de novo, e vem confeccionando, e coloca a mão, e vai molhando, e vai confeccionando. Daqui a pouco, quando a gente vê que está pronto, aí ele faz assim, ó, rachava. Aí o professor rachou aqui o vaso. E se rachou é porque tem bolha de ar. Se tem bolha de ar, tem que fazer o quê? Juntar aí. Bater de novo. Lá vem dele. Toma, time. Entendeu? Aí a gente confecciona aquele vaso e pega com uma espátula bem fininha, leva ele para o forno e a uma certa temperatura, aquece ele dá aquele ponto de queimar, que chama queimar, né? Não no sentido de torrar, mas para endurecer a massa. Deu para entender? Sim. Tá. Depois de pronto, a gente tira, leva para um outro lugar, onde ele resfria. Depois de resfriado, a gente vem com uma latinha de tinta e um pincel e pinta o que a pessoa quiser fazer, o desenho que quiser. Eu escolhi fazer o desenho de Marajoara, que era mais fácil para mim, né? Mas tinha uns que faziam beija-flor, fazia borboletinha, outros faziam elefante, mas segundo a imaginação. E o texto está dizendo que ele fez outro vaso, segundo bem pareceu aos seus olhos fazer, não foi? Quem sabe estava fazendo um, de repente ele vou fazer outro, e fez outro. Essa é a ideia principal de Deus. E aí eu digo, na continuação da mensagem, se nós pararmos somente assim, e a gente vai ficar sem entender, porque eu dei uma aula de como fazer alguma coisa com barro numa olaria, não é verdade? Então, olhe para a nossa vida. Como foi que Deus nos achou? O que é que Paulo diz no texto que lemos para a Santa Ceia? Examine se o homem é assim Mesmo. Como foi que Deus nos achou? Sujo, fedorento, foi ou não foi? Sim. Cheio de cigarro, de cachaça. Na minha vida foi assim. Foi assim na minha vida. Que Deus me achou. De prostituição, de mentira, de engano, de palavrão. Tudo isso estava na vida do pastor Geraldo. E aí Deus pegou essa massa dura, esse barro duro, espalhou e começou a Tirar. E tirou o cigarro, tirou a cachaça, tirou a mentira, foi tirando o palavrão e foi limpando. Disse, bem, agora eu vou fazer o vaso. Aí o Espírito Santo pega a esponja do Espírito e começa a molhar esse barro duro, ressequido, torrão. Era eu e você. Por quê, irmão? Porque eu aprendi que homem não chora, irmão. Isso é passado pra gente, homem não chora. Mas hoje, se eu não chorar, não presta.
Então, sabe esse homem durão, torrão? Hoje já se quebranta na presença do Senhor. Glória a Deus, O aleluia. Espírito Santo vem molhando e vem fazendo com que a gente se quebrante. E o texto lido pelo pastor há pouco, que coisa linda, né? É um coração quebrantado que Deus se agrada. Então hoje eu tenho esse coração. Mas não para por aí. Deus deu uma amolecida nesse barro. Mas Ele quer fazer de mim um vaso. Essa massa e começa então a Massar, espremer. Quem nunca passou uma luta aí na mão de Deus, né? Aí não tá bom. Aí papai pega, ele vai dar umas Pancadas. palmadinhas. Papai do céu faz isso com a gente. Às vezes a gente está querendo buscar um outro caminho e diz, ei, eu quero fazer de ti um vaso, mas primeiro tu vai ter que ser moldado. Deus quer fazer isso na minha vida, mas quer fazer na sua vida também. E quantos de nós, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, diga assim, até quando você vai apanhar? Diga de novo, até quando você vai apanhar? Até quando vocês vão querer A apanhar? melhor coisa que nós temos que fazer é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Aleluia! Porque enquanto nós não deixamos, é peia. Tem peia de Deus na nossa vida, viu, gente? A gente apanha. Por quê? Ai, estava indo tão bem, pastor. De repente, foi dar uma volta lá fora e lá vem peia de novo. Até quando a gente vai querer apanhar? Está na hora da gente se render. Jeremias estava vendo isso. Era a mensagem de Deus para ele. Mas Deus, na sua excelência e poder, Ele vem confeccionando o vaso que Ele quer, eu e você. O vaso segundo bem parecer aos seus olhos. Ele é o oleiro. Nós somos apenas um barro. O barro que sobrou, gente. Entendeu? Nada mais do que isso. E aí Ele vem, molda, faz um vaso que Ele quer fazer. Mas esse vaso, nas mãos dele, se quebra. Quantos de nós? Não foi Deus que nos quebrou, mas é a gente que se quebra na mão de Deus mesmo. Porque é a palavra dita pelo irmão acerca de Saul. Saul resolveu desobedecer a Deus e se quebrou nas mãos do oleiro, que é Deus. Né? E aí, mas ele pega esse barro e amassa e bate até formar a massa consistente para fazer esse vaso que ele quer. Mas, de repente, esse vaso, ele faz assim, ó, dá uma pendida para o lado, porque está muito mole. Você já viu que dentre nós tem aqueles que não podem ouvir uma palavra dura que fica, eu não quero mais servir a Deus. Já viu? Já viu ou não? Aqui não tem isso não. Não tem não? Tem ou não tem? Tem, você não tem aqui, mas quem já viu, né? Fácil. Aí o papai olha assim, hein? Então lá vai, entendeu? Mais umas Mas pancadinhas. até estar no ponto que Deus quer que nós estejamos, gente. Mas e quando o vaso, nas mãos de Deus, que é o oleiro, o nosso oleiro já está quase pronto, que ele racha, né? Esse é um perigo que a gente precisa evitar na nossa vida. Quando racha, é porque tem bolha de ar. Já viu, pastor, quando vem para a casa do Senhor, às vezes vem com a chinelinha de dedo, né? Não tem nada, mas aceita Jesus, e aí a igreja acolhe, tem esse centro que acolhe, tem pessoas que têm um coração de Deus na vida, né? O coração de pastor na obra, e aí alguém estende a mão, olha, eu tenho uma camisa, eu tenho uma calça, e aí daqui a pouco ele já andava a pé, agora já está de bicicleta, não está mais de bicicleta, está de moto, e Deus abre uma porta, e aí vai abençoando, e ele está com uma porta de emprego, um bom casamento. Deus faz isto, faz ou não faz? Faz. Aí ele faz assim, ó. Cheio de bolha de ar. Né? Aí quando ele vai, o irmão, Pai Senhor, irmão.
Já tá, aí o papai olha assim, vai ter que... Entendeu, gente? Vai apanhar de novo. Até quando nós vamos querer apanhar? Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Sei que você já ouviu mensagens muito mais edificantes do que essa. Mas Deus está falando, escolheu falar conosco dessa forma. Né? Até o momento em que essa pessoa entende que o trabalhar é de Deus e não nosso, a gente abre mão da nossa vontade, porque a nossa vida como crente é uma vida de renúncia. Eu tenho que abrir mão do meu eu, da minha vontade própria, para fazer a vontade daquele que me chamou. E aí ele molda o vaso, faz como ele quer. Quando está pronto, aí ele leva para o forno do Espírito e dá uma sapecada de fogo de glória na vida dele. Glória a Deus. Batiza com o Espírito Santo, né? E ele sai de lá queimadinho pela glória de Deus. Aí ele traz, esse oleiro traz para a mesa do Espírito, e o Espírito Santo traz o pincel com a latinha de tinta e começa então a adornar. Diga glória. Glória a Deus. Adorna com dons de variedade de línguas, dom da profecia, que vai adornando, o dom do discernimento do Espírito, o dom da ciência, o dom da sabedoria da palavra do conhecimento, o dom da interpretação de línguas, de fé, de cura, de operação de maravilhas. Ele adorna como ele quer. Aí ele diz, pronto, ele pode ser usado aonde o dono dele quiser usar. Glória a Deus. Hoje você está aqui, e a minha palavra profética para a sua vida é que Deus vai fazer de cada um de nós um vaso para ele usar aonde ele quiser usar. Glória a Deus. Glória a Ele é o Jesus. dono de vaso. E quem comprou esse vaso foi Jesus. Ele usa onde ele quer, quando ele quer e como ele quer. Aleluia. Usa no banheiro, usa na cozinha, usa onde ele quer, ele usa. Porque o vaso é dele. Eu sou dele. Você é dele. Levanta a mão. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Senhor Jesus. Você é um vaso que Deus quer usar nesses últimos dias. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não temos mais tempo de muitas coisas, não. Daqui a pouco a trombeta vai soar e Jesus vem buscar a sua igreja daqui da terra. Oh, glória é verdade, Quem quiser Jesus. ficar, pode ficar. Com meu carro, com a minha casa, com tudo, pode ficar. Eu quero ir para a glória. Aleluia. Eu quero morar no céu. Morada que o Senhor preparou para cada um de nós. E aí a gente percebe pela palavra do Senhor como é o trabalhar de Deus na nossa vida. E agora eu vou fechar a Bíblia, mas eu vou me reportar aquilo que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4. Veja como é o plano de Deus para nós, para cada um de nós. Eita, que coisa linda. Deus faz isso conosco. No capítulo 4, no versículo 22, Paulo diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, porque o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos desejos do engano. Lembra como era antes nós tratávamos as pessoas? Então Deus quer que esse trato passado seja despojado com o velho homem. O que importa para Deus hoje, segundo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, versículo 15, é que sejamos novas criaturas, gente. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez Novo. Então, quanto ao nosso trato passado, nosso tratamento, ou seja, a nossa vida passada, te despoja disso, irmão. Lança isso para trás. Versículo 23, diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, seja novo no espírito do seu entendimento. Versículo 24, se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Oh, aleluia. O que é revestir? É eu pegar uma vestimenta e colocar em cima dessa vestimenta que eu estou. É um revestimento. É como se eu tivesse um blazer de um paletó, colocasse em cima dessa camisa manga comprida. Isso é revestir.
revestimos do novo homem, porque segundo Deus, esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. E se você perceber o versículo 25, Paulo continua dizendo: não mintais, mas falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o tratamento de Deus. Versículo 26, ele diz para nós: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos nós estamos sujeitos a falhar, já foi dito isso aqui, né? Mas olha, gente, antes das 6 horas da tarde, vai lá e pede perdão, te reconcilia com teu irmão, né? Não é pecado se irar, não. Pecado é permanecer irado depois que o dia terminou e você não se reconciliou. E o versículo 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não arrede 1 milímetro do lugar que Deus te colocou. Deus te salvou em Cristo Jesus, permaneça com Cristo. Está difícil? Permaneça com Cristo. Está fácil? Permaneça com Cristo. Não tem nada? Permaneça com Cristo. Vai até o final. Complete a sua carreira. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória. Versículo 28, olha esse versículo 28, é tremendo. Ele diz assim: nós não devemos roubar, mas devemos trabalhar para fazer com as mãos o que é bom, para termos o que repartir com quem tiver necessidade. Entendeu? Que palavra, né, irmão? Palavra forte para nós. Versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nem uma palavra torta, nem um palavrão mais, mas somente aquela palavra que for boa e que sirva de edificação para aquele que te ouve. Porque quando ele te ouvir, ele vai dizer assim: glórias a Deus por esta palavra. Versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é mudança de vida que Deus está trazendo para nós. Versículo 31, ele diz: toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia seja tirada do meio de vós. Versículo 32, antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos, assim como Deus em Cristo vos perdoa. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Então, que fique gravada no seu coração esta palavra. Meu Deus, até quando eu vou apanhar? Tem alguém interessado, porque a nossa batalha é aqui, ó. Nosso campo de guerra é mente. O adversário, ele quer controlar a nossa mente para que nós venhamos nos conformar com o mundo. Mas o Espírito Santo quer dominar a nossa mente para que sejamos transformados pela nossa renovação e o novo entendimento. Amém? Amém, Jesus. Eu quero perguntar com muito carinho, até para você, amado irmão que assiste pelas redes sociais: tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Passar por esse processo de Deus, de transformação, de um barro, de um torrão de barro, até se tornar um vaso nas mãos de Deus. Tem alguém para aceitar Jesus? Se tiver, hoje é noite de salvação neste lugar. Glória a Deus. Amém, querido? Eu faço uma pergunta: foi bom? Deu para aprender uma coisa? Deus é lindo, né? Quem sabe outra vez a gente vem, pastor, e se o Senhor me permitir, com esse carinho, amém, a gente fala mais um pouco desse amor de Deus. Amém? Se não tem ninguém para aceitar Jesus, tem algum irmão que está distanciado dos caminhos do Senhor? Hoje você pode voltar para Jesus. Faça isso. Né? Deus está dizendo: te levante. Pastor, Ou seja, toma uma posição. Aconteceu um problema hoje entre eu e o irmão ali, né? Nós perdoamos. Sim, graças a Deus. Mas eu quero pedir perdão a Deus, Amém. né? Ao Espírito Santo. E ao meu pastor, porque a gente trocou palavras, né? Que não agradou a Deus. Quer que eu lhe fale uma coisa, pastor? Pode. O senhor falou praticamente tudo o que eu falei para ele hoje de manhã. É verdade. Tudo. Quando eu vi o senhor falando, eu falei: eita, que é forte, porque Deus falou. Está Glória. confirmado, então. Deus falou. Falou e confirma. E eu falei para ele praticamente a mesma coisa.
Você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Tenha Não domínio entristeçais próprio. o Espírito Santo. Falei, tenha domínio próprio. Verdade. Não perca a sua bênção por ninguém. Não perca a sua bênção porque você não tem autocontrole. Tenha controle. Cuidado com o que você fala. Língua, Porque né? você entristeceu o Espírito Santo. O Senhor vem e fala a mesma coisa essa noite. Graças a Deus. Então eu quero, né, pedir perdão a Deus, ao meu pastor que está aqui, já Amém. pedir perdão ao irmão lá. Graças né? ao Senhor, né, irmão? E O quero, mal foi quebrado. eu quero me reconciliar por causa disso que Glória. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais algum irmão que deseja voltar para os caminhos do Senhor, Esse é o momento. é um momento apropriado. Glória a Deus. Nós Aleluia. estamos no trabalhar de Deus na nossa vida. Sim, Nós meu não somos Deus. autossuficientes. Escute isso. A nossa suficiência é que é do alto. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Não temos para onde ir ou para quem recorrer. Pedro disse para Jesus: para onde iremos, se só tu é que tens as palavras da vida eterna? Verdade. Amém? Amém. Senhor nosso Deus. Sim, Pai. Aqui estão teus filhos. Glória a Senhor, Jesus. que ouviram a tua palavra. Sim, meu Deus. A mensagem foi Verdade, pregada. Pai. Estão aqui se rendendo Sim, aos teus Espírito pés, Santo de... Oh, glória. em obediência Oh, aleluia. à tua voz, à tua palavra. Estão aqui dizendo que querem um retratar. É verdade, querem meu Pai. um renovo em suas Glória vidas. a Jesus. Estão se reconciliando com o Sim, céu, meu Deus. com a igreja do Senhor. Por algum motivo, Senhor, estiveram afastados por algo que aconteceu. Sim, Mas a Jesus. partir desse momento, recebe teus filhos novamente em teus caminhos, em teus braços, Senhor, e conduza-os em segurança, fazendo deles instrumentos nas tuas mãos. Quanto aos demais que não Sim, meu vieram, Pai. mas que se sentem à vontade por estar da forma que estão, também os abençoe de igual modo, Pai. Sim, meu Deus. Seja com este centro, com este lugar. de Sim, meu dentro, Deus. Esta porta, esta Sim, meu agência Pai. do céu que se abriu para abrigar, para ajudar vidas a serem transformadas pela palavra do Senhor. Meu muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.